Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Somos gratos por vocês estarem conectados conosco. Por favor, gostaria que você inscrevesse no nosso canal, aperte o sininho, dê o like e compartilhe com as outras pessoas, com quem você conhece, com seu amigo, com seu colega e com seu familiar. Nós estamos aqui com a presença do pastor Emerson Bichigliari e também do Paulo Moraes. Sejam muito bem-vindos. Aproveitando, gostaria de mandar um abraço para Sandinaldo Raimundo Alves, de Machadinho do Oeste, Rondônia, Maria Candelária, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Francis Valente, do Acre, Ana Pureza, de Vila Velha, Espírito Santo, e Suquina Inácio, de Luanda, Angola. Muito obrigado por vocês estarem conectados conosco. Somos muito gratos com isso. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Somos imensamente felizes de estarmos aqui compartilhando, mais uma vez o nosso guia de estudos, mais uma temporada. A gente está chegando no final, na reta final dessa temporada, que vem falando sobre o grande conflito. Então, muito obrigado pela presença, pastor. Obrigado também, Paulo. E nesse momento, pastor Emerson, pode fazer uma oração para a gente, para nós começarmos? Claro. É um prazer estar com vocês. Vamos começar então o estudo dessa lição da melhor maneira, orando ao Senhor. Convido a fechar os olhos, vamos orar? Querido Deus, nós estamos agora nesse momento para recapitular a lição e aprender um pouquinho mais sobre Ti. Que o Seu Santo Espírito possa guiar a todos nós e que possamos entender o Teu chamado para viver a eternidade ao Seu lado. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos chegando na reta final do estudo. Agora, o grande conflito, não só agora como durante a história do mundo, vou pegar minha colinha aqui, ele vem se desenrolando, desde o início do pecado. E, pastor, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. O que a gente pode entender por isso, pastor? É a busca da verdade e o desejo de adquiri-la, o desejo de adquirir também sabedoria. Comprar é você gastar aquilo que é importante para você em busca de algo que talvez é mais valioso. E a lição começa dizendo que devemos comprar a verdade compre a verdade e não a venda, Então, adquirir a verdade, adquirir a sabedoria, porque haverá um momento no final da história desse mundo que nós precisaremos dessa verdade. Precisaremos de ter sabedoria para escolher qual o melhor caminho e também saber qual é a verdade a ser seguida. E a lição 12 fala sobre eventos finais e ela vem contando um pouquinho assim de um pequeno exemplo. Ela fala de uma história de uma filha, que está voltando da faculdade para a casa dos pais. E nesse período aí acontece uma tempestade, árvores caem e aí começa a ficar até perigoso o caminho para ser seguido. Então o pai manda para ela ali as orientações para que ela não venha se perder ou não aconteça alguma coisa mais grave. E aí a lição ela começa dizendo assim, vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Qual é essa tempestade implacável? Será os eventos finais dessa história, da história da humanidade. Paulo, Deus, Jesus, através da sua bondade, mesmo com as tempestades vindas, Ele sempre nos mantém no seu caminho, certo? O que você pode compartilhar conosco sobre isso também? Eu acho que, principalmente, nós sabemos aí, do grande conflito que está acontecendo, desde o início dos tempos, e que o principal recado que nós temos que dar para nós mesmos, que esse grande conflito ele acontece o tempo todo, e que Cristo quer nos guiar. Só que para Ele nos guiar, nós devemos fazer a nossa parte, que é estar ali em comunhão diária e envolvido na palavra de Deus, para que possamos dar frutos. Então, Ele está onde nesse momento? Ele está no santuário celestial, Ele quer nos salvar. Nós estamos fazendo a nossa parte?
Essa semana, nosso guia de estudos vem falando sobre a revelação das profecias, certo? E sobre os eventos finais que nos mostra, né, o desenrolar dos tempos aí e a vinda de Jesus. No domingo, nós temos como tema lealdade a Deus e a sua palavra. Lealdade é um tema muito discutido ou discutível hoje. Né? Eu sou leal a quê? Eu sou leal a alguém? Eu sou leal à minha esposa? Eu sou leal ao meu amigo? Você é leal a alguém? Como que a gente pode ser leal à palavra de Deus, Paulo? Nós devemos ser leal, assim como Cristo, ele é leal em nossa vida, né? No nosso cotidiano. Deus sempre cumpriu as suas promessas, né? Nós que, né, esquecemos ali, às vezes, olhamos pelo retrovisor da vida e esquecemos das promessas de Cristo na nossa vida, né? Nós podemos ser leal a esse Deus maravilhoso tendo aquela comunhão diária, né? Eu sempre penso, né? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né? Eu estou ali no momento de oração com Ele, estudo da palavra, meditação, né? E procurar ter uma vida de testemunho, né? Próximo a Cristo. Quando nós temos a lei de Deus também, onde nós podemos espelhar também os nossos erros para que nós não possamos errar, olhar sempre para Cristo. Pastor, quando nós somos leais, nós somos verdadeiros, certo? E quem é mais verdadeiro do que Jesus? Né? E acima de tudo, ele é verdadeiro com a palavra dele. Jesus, ele além de ser verdadeiro, ele é a verdade personificada. Jesus, ele é a verdade, caminho e a vida. E o interessante da lição de domingo, que ele fala da lealdade à sua palavra, ela vem dizendo o seguinte, que nós participamos de um grande conflito, que vai se intensificar nos eventos finais da história. E nesse grande conflito, talvez nós não fomos quem iniciou, mas somos ativo e participante, mesmo querendo ou não. Então, nós devemos identificar qual posição que estamos e ser leais à nossa decisão, à posição que escolhermos. E aqui diz que há duas posições, a verdade e o erro. E para que possamos viver nessa verdade, precisamos conhecer essa verdade. Jesus é a verdade. Então, voltando ao ponto que você apresentou, Jesus é o autor da vida, Jesus é a verdade personificada. Conhecê-lo se faz importante, porque ao conhecê-lo, nós podemos então escolher de forma mais clara a verdade ao invés do erro, porque o erro ele vai chegar até nós e chegará um momento em que o erro vai ser tão forte e se nós não percebemos ou se nós não entendermos que a verdade que é Jesus e não escolhermos Jesus, nós vamos estar no erro sem pensar ou sem perceber que estamos no erro. E ali começa então essa intensificação da batalha do grande conflito entre a verdade e o erro, entre Jesus e o rival de Cristo. Nós temos dois pontos, né? De um extremo Jesus, do outro extremo Satanás. E nós sabemos, né, que Satanás conhece, desde o princípio, quando ele foi criado, conhece Jesus, conhece os planos de Deus e de Jesus. E por ele conhecer, e ele tem uma experiência de 6.000 anos aqui nessa terra, né, ele vai conseguir enganar muitas pessoas. E por isso que nós temos a Bíblia, nós temos o guia de estudos, para nos mostrar um pouco como vai ser o final. Nós sabemos que o grande conflito está acabando, mas no desenrolar de tudo isso, nós temos algumas ações, nós temos algumas considerações a serem feitas aí de como será o fim. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Nós temos, além de ações, nós temos decisões a ser tomadas. Então, haverá momento de decisão. Uma decisão consciente, uma decisão precisa, uma decisão importante. E aqui diz que Deus ele nos orienta para que possamos tomar a melhor decisão através da sua palavra, que não é dada por vontade humana, mas vinda do Espírito Santo. Se nós confiarmos na palavra de Deus, se nós seguirmos a palavra de Deus e entendemos que essa carta de amor, que é a Bíblia, que revela a verdade, que nos ensina sobre a verdade, se nós estudarmos ela profundamente, nós teremos a mente clara para poder escolher e tomar a melhor decisão, que é a decisão por Cristo Jesus. Paulo, diante disso, nós temos as Escrituras Sagradas, né, que nos blinda, que nos mostra a questão do engano.
né? O que você entende e pode compartilhar? O que você entende e pode compartilhar conosco sobre isso? Aqui na lição fala que os enganos de Satanás serão tão ilusórios, vai ser tão difícil distinguir a verdade da mentira, que somente realmente quem tiver com comunhão e estudo da palavra de Deus ali assiduamente vai conseguir saber o que o pastor comentou, o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade, né? Então, nós devemos de fato se apegar com a palavra de Deus. Perdeu um dia, você já está ali em atraso. Você tem que estar todos os dias, né, fazendo a escola sabatina, né, aquela oração e tudo mais. Seguindo com a nossa lição, nosso guia de estudos, segunda-feira vem dizendo selados para o céu. Antigamente, quando os reis ou grandes autoridades queriam entregar uma carta, alguma coisa oficial, eles tinham o anel e eles tinham o selo, que era a chancela, né, oficial daquele rei, daquele imperador, daquela autoridade, né? Hoje, a Bíblia fala que nós também seremos selados. Existe um selo para os seguidores de Jesus e também existe um selo para os seguidores de Satanás. Paulo, o que a gente pode conversar e comentar sobre essa questão do selo, da mentira, da verdade? O selo de Deus, né, tem o selo de Deus e tem o selo do inimigo, né? Então, quando nós estamos perto das Escrituras, quando nós temos uma intimidade com a Escritura, nós vamos saber distinguir qual que é o selo de Deus, igual nós sabemos qual que é o selo de Deus, e qual que é o selo do inimigo. Se a gente, porventura, não estiver com uma vida em dia ali com Deus, né, com as Escrituras no dia a dia, nós facilmente posso chegar para uma pessoa, para um adventista e falar qual que é o selo de Deus. Ele não vai saber qual que é o selo de Deus. Pastor, e que elementos de um selo nós vemos? Interessante, se você estudar a história, vai perceber que os reis, ao escrever uma carta ou uma declaração, eles lacravam, eles selavam ali, com um símbolo, com um selo. Então, quando alguém recebia, ele entregava a mão do mensageiro, ele levava até a outra pessoa. Quando recebia, ele olhava aquela carta, ou aquele pergaminho, ou aquela escrita, e via se tinha um selo. E se o selo tivesse rasurado, ou se não tivesse o selo, não revelaria de quem era e qual é a intenção. Deus, ele também utiliza essas metodologias humanas para mostrar que há um selo dele. O selo tem o nome, o título e o território. Então, o rei, quando selava, ele mostrava o nome dele, qual era o título, né, e qual é o território que ele era rei. Então, o selo de Deus está no 4º mandamento, onde diz que é Deus, o nosso Deus, que é o nome dele. O título, que ele é o nosso Criador, e o território é o que fez dono dos céus e da terra. E antigamente, nós tínhamos os imperadores e as autoridades selavam as cartas e os documentos oficiais. Hoje, Deus quer nos selar, só que não somos documentos, somos pessoas. Aonde será impresso esse selo, pastor? A Bíblia diz que no final dos tempos teria então um selo, né, de Deus ali, que revelaria no 4º mandamento, mas também teria ali uma marca. Essa marca estava representada entre a mão direita e também a fronte, que é o saber, a fronte conhecer, e a mão é o executar. É uma decisão consciente. Mas a gente vai estar andando com essa marca na testa? Vai estar andando com essa marca na mão? Já chegou-se a cogitar, e algumas vezes é falado assim, que há um chip, ou há um selo, uma marca, alguma coisa na internet, ou alguma coisa que seria o selo de Deus. Mas na verdade a Bíblia ela não traz essa afirmação. O que a Bíblia traz é que haverá uma marca. A marca daqueles que decidiram estar ou não estar adorando a Deus. Então essa marca está na fronte e na mão direita. Fronte significa saber, conhecimento, entendimento. E a mão significa trabalho, realização, ações, obra. Então a gente podia concluir que essa simbologia entre a mão e a fronte está dizendo uma decisão, conhecimento, uma decisão consciente. Ou seja, se o selo de Deus está no 4º mandamento e a marca significa assim, eu vou guardar o selo de Deus,
que é guardar o quarto mandamento, que é o sábado, que fala que é Deus, que é Criador, dono dos céus e a terra, ou eu não vou. Então, qual é a minha decisão consciente? Qual seria essa marca do meu entendimento e da minha mão? Então, nós temos aqui a questão do selo sobre adoração, certo? É o ponto central. Então, a questão da adoração. A quem nós adoramos, Paulo? Nosso grande Deus, né? E de fato o mundo vai ficar separado ali, né? Aqueles que guardam o selo de Deus, como o pastor falou, que é o sábado, né? E aqueles que não guardam o sábado, né? Ninguém vai conseguir ficar ali em cima do muro. Todos terão que, de fato, tomar uma decisão, né? E como que você toma uma decisão? A gente toma uma decisão ao saber, né? Muitos tomam a decisão por causa de ouvir outras pessoas falarem que aquilo é o certo ou aquilo é errado, né? Mas de fato, a única verdade, a verdade verdadeira, ela está na Escritura, né? Está no dizer assim como diz o Senhor. Então nós temos que ficar atento a isso. Com o decorrer do tempo, o pecado tomou conta de todo mundo, de todas as pessoas. E nós sabemos que a terra é onde Satanás também está. E nós que adoramos a Deus, nós sofreremos algumas penalidades? O que nós teremos de problemas aqui enquanto não acaba o grande conflito? Pastor. Nós vivemos num momento crítico da história. Haverá uma decisão, um momento de escolha de consciência. Nós ficaremos assim em frente à decisão em servir ao Senhor ou não, em ter o selo de Deus ou não, em guardar os mandamentos de Deus ou não, principalmente o quarto mandamento, que fala da criação, porque a criação ela é a base da verdadeira adoração. Tá? Então, se nós entendemos como criatura de Deus é o nosso Criador, nós entendemos que precisamos adorar aquele que nos fez e fez os céus e a terra. Então, nesse contexto todo, se nós escolhermos servir a Deus e adorá-lo, e isso faz parte do quarto mandamento, que está entre o selo de Deus, o que vai acontecer? Algumas punições econômicas. E também nós podemos sofrer até ameaças de morte, porque nós estaremos no evento final, nós estaremos na crise final, e é onde é mais intensificada. No final do jogo é quando se torna mais intenso as jogadas. E quando o jogo é decisivo, o técnico entra em campo. Deus está entrando em campo, Ele entrou em campo para morrer por mim e por você. E o interessante dessa história toda é que Deus nos dá a liberdade de escolhermos. E se escolhermos, Ele vai estar conosco. Mas Ele também não diz que nós não vamos sofrer nenhuma punição. E Ele também não diz que nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele diz que estará conosco. Então, ao decidirmos estar com Cristo, ao decidirmos escolher servir a Deus e entender que Ele é o nosso Criador e nós somos criatura dele, nós teremos que então provar ao mundo quem nós somos. Seremos luz no meio das trevas e aí sofreremos punições, porque vão querer calar a luz, vão querer fechar, tampar a luz com as trevas, mas não é possível, porque a luz irradia e a luz de Deus, a luz do Espírito Santo vai irradiar a nossa vida e vai irradiar a todos que estão ao nosso redor. E aí quando nós decidimos, vão querer calar a nossa boca, vão querer fechar a nossa luz e vão então perseguir e teremos que enfrentar as punições econômicas, teremos que enfrentar as questões até de penalidade de morte em alguns casos. E Deus dará o dom de permanecer fiel até o fim. Só que somente o dom não basta, nós temos que estar preparados, certo? Então, continuando o nosso guia de estudos, vem falando sobre a chuva temporã e chuva serôdia. Eu sou urbano, não conheço o campo, não conheço quase nada de plantação, mas eu lembro quando era pequeno, meu pai falava sobre a chuva temporã, chuva serôdia, que a primeira chuva era para irrigar a terra, para preparar para semear, e depois a segunda era para preparar para a colheita. Paulo, pode nos compartilhar conosco sobre isso? Sim. A chuva temporã, né? A chuva temporã ali no tempo ali do Israel antigo ali, né? Os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles receberam essa chuva temporã
né? E tiveram ali, foi um negócio muito, muito intenso, né? Então, assim, lá em Pentecoste, teve o derramamento do Espírito Santo, né? Estavam todos ali ainda muito aflitos, né? Aquele que era o Salvador, que falava que era o rei, o novo rei do mundo, foi embora e o pessoal naquela época sentiu desamparado, né? E aí veio a chuva temporã e muitos se converteram, né? Diz que de uma única vez foram 3.000, depois mais um pouco foram 5.000 e milhares, né? Depois veio a perseguição e tudo mais, mas o que vai acontecer agora no final do tempo, que é o tempo que nós vivemos, é a chuva serôdia. E diz que será muito mais intenso essa chuva serôdia do que a chuva temporã, né? Se nós não falaremos, as pedras falarão. Pastor, tomando esse gancho do Paulo, muitas vezes a gente que está na igreja, a gente que conhece um pouco e a gente que acompanha, né, o desenvolvimento, o crescimento da igreja, muitas vezes dá a impressão que está muito longe da gente conseguir atingir a expectativa que devemos para a preparação e atingir as outras pessoas. Não parece isso? Às vezes, se você olhar assim, sem estar mais próximo da palavra, parece estar muito distante. Eu gosto daquela frase que diz assim: ao olhar para nós, eu não vejo condições de salvação. Olhar para Cristo, eu não vejo como me perder, né? E o interessante é que, trazendo essa questão da chuva temporã e a chuva serôdia, diz que a chuva serôdia foi um marco histórico da igreja primitiva, onde em um só dia mais de 3.000 pessoas se converteram porque houve um derramamento do Espírito Santo. E agora, no final dos tempos, nos eventos finais, haverá um derramamento do Espírito Santo novamente, com uma intensidade talvez um pouco maior, que será a chuva serôdia, que vai nos capacitar para então pregar o Evangelho. Porque se olharmos, como você disse, parece impossível, parece humanamente impossível pregar o Evangelho. E uma análise sintática, você vai perceber que realmente é impossível a pregação do Evangelho humanamente falando. Porém, Deus utiliza o humano e o divino, porque a Bíblia é humana e divina, o próprio Cristo foi humano e divino, e a pregação do Evangelho, no final dos tempos, será humana com o divino, com o poder do Espírito Santo. Nós poderemos, então, pregar e falar, e essa mensagem vai chegar a todos os lugares, e todos poderão saber e escolher, e ter a oportunidade de escolher quem servir. Então, nós devemos clamar para que haja, então, o derramamento do Espírito Santo, que é representado aqui como a chuva serôdia. A chuva temporã, na época da lavoura, era para iniciar ali na plantação, quando derramava a semente, vinha a chuva temporã para fazer germinar. E depois vinha a chuva serôdia para dar aquele fortalecimento para que o plantio crescesse e pudesse ser feita a colheita. Era importante as duas chuvas. Então, novamente, se torna importante o Espírito Santo ser derramado como foi na igreja primitiva. E se Deus um dia derramou o Espírito Santo naquela igreja, naquele início, eu tenho a convicção e a plena certeza que Deus vai derramar o Espírito Santo nos nossos tempos, na nossa época, para cumprir a pregação do Evangelho. Então, por isso, devemos clamar, devemos implorar para que podemos ter o alto clamor. Amém. E como que essa obra será concluída? Eu sei que é através de nós, pessoas, né, seres humanos, mas através do Espírito Santo, através de anjos, como que será isso? Interessante que Deus poderia ter enviado os anjos para pregar, e seria talvez até mais fácil, vamos assim dizer, porque seria inquestionável você ver um anjo falando de Deus, mas Deus não utiliza esse método. Deus usa o método humano, porque quando você fala de Deus, há a salvação dupla, a salvação da pessoa que está ouvindo, mas também a salvação daquele que está falando. É por isso que há o método humano. E Deus, então, vai utilizar esse método humano para falar. Só que só o método humano não funciona. Só o homem falando não vai funcionar. É preciso a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deve vir e nos usar. Por isso, que eu repito mais uma vez, é preciso clamar, é preciso pedir, é preciso rogar ao Senhor para que Ele possa nos capacitar a pregar esse Evangelho através do Espírito Santo.
Pegando um gancho do que você falou, 2 parágrafos atrás aí, o alto clamor. Né? O alto clamor é o final da obra da salvação. Como será isso? O alto clamor vai ser um momento onde o Espírito Santo vai agir intensamente através do ser humano. Ele vai falar, é onde haverá a ação mais clara do Espírito Santo, porque vai ser no momento mais intenso dos eventos finais, onde o Satanás vai estar fazendo os maiores enganos, ou o último engano dele, tendo uma contrafação daquilo que Cristo vai fazer, que é a sua vinda. Então, antes mesmo disso acontecer, haverá então grandes enganos, haverá então pregação de evangelho de forma falsa, pessoas ensinando de maneira errada, muitos que dizem ser de Deus, e aí aquela confusão toda, quem está, quem não está, que é de Deus ou não é de Deus, se é do Espírito Santo ou não é, como vou saber? Aí sim, através da Bíblia e através do Espírito Santo, eu vou saber se é verdade ou se não é verdade. E aí então Deus vai nos capacitar. E aí surgirá de uma forma extraordinária, com muito poder, essa pregação do Evangelho. E aí Deus vem, Deus retorna. E nós podemos ver nosso Deus nas nuvens dos céus. O alto clamor vai ser o momento mais intenso da batalha. Vai ser o momento mais poderoso. Nós vamos ver a ação de Deus agindo através do ser humano. Muito obrigado, pastor. Paulo, tem alguma consideração final? E diz que esse alto clamor, essa fase final, que é a vinda do Espírito Santo, vai ser algo assim muito, muito intenso e muito rápido também, né? Então você pensa que as coisas do mundo que hoje nos importam, né? Trabalho, aquela coisa, o estudo e tudo mais, nada mais vai nos importar, né? A não ser servir a Deus e levar o Evangelho eterno, né, para as outras pessoas que ainda não chegaram, né, não tiveram a oportunidade. Só vai importar isso o tempo todo. Será um momento crucial para esse evento final. Tá. Então, nós estamos aqui nos preparando para os eventos finais e, com certeza, o Espírito Santo vai nos capacitar para levarmos a mensagem através dele também para as outras pessoas. Sou agradecido pela presença de vocês e quero que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que aonde vocês forem, possam também levar a mensagem de Deus. Paulo, pode fazer a oração final para nós? Vamos lá, fechar os nossos olhos, por gentileza. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição tão importante, Senhor, dos eventos finais. Aqui o Senhor nos alerta do quão é importante, Pai, a gente viver uma vida em comunhão ao Teu lado, Senhor, para que possamos ficar próximo da verdade, a verdade que está somente aqui na Tua Palavra, Senhor. Por favor, nos mantenha perto de Ti, assim como todos que estão assistindo, que o Senhor nos deixe mais próximo das coisas que são de Ti e nos afaste das coisas que não são de Ti. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a vocês. E você também que está nos assistindo, dê o like, compartilhe e siga nossas redes sociais.